Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês. Pessoal, é o seguinte, mudou tudo nesse momento. Auxílio emergencial pode ser prorrogado para essas pessoas. Peço que você já deixe um like aí, exploda esse vídeo de like para que o YouTube possa compartilhar com muita gente. Compartilhe você também nos grupos que você tiver, só isso que eu te peço nesse vídeo, porque a informação é muito boa e a gente vai fazer uma onda na internet para que isso aconteça de vez. Olha só, governo avalia usar medida provisória para manter o auxílio emergencial. É pura verdade, saiu no Globo.com. A ideia de prorrogar o auxílio vem ganhando força diante de diagnósticos de que o governo não terá votos necessários para aprovar a PEC dos precatórios. Mas, Fernando, isso é notícia antiga. Olha só, a PEC dos precatórios foi aprovada. Nananina não é fácil assim não, pessoal. Tá aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Realmente foi aprovada. PEC dos precatórios é aprovada em primeiro turno. A gente tem um segundo turno e mais 2 turnos no Senado. E já houve uma reviravolta total, como protagonista aí o Ciro Gomes. Por quê? Porque o partido dele deu votos a favor da PEC, da aprovação da PEC, mas não era esse o combinado. Algum tomar lá da cá aconteceu e na votação do segundo turno, Ciro Gomes disse o seguinte: se o meu partido continuar a dar os 15 votos a favor, eu saio da candidatura da presidência. Então, no mínimo, o governo vai perder 15 votos e vai ficar bem longe de conseguir aprovar em segundo turno a PEC dos precatórios. E aí, o que acontece? É justamente isso aqui. Uma medida provisória para manter o auxílio emergencial e melhor, pessoal, no valor de R$ 400 para todo mundo. 22 milhões de pessoas ficariam fora se isso acontecesse. Ainda tem luta pela frente? Tem, mas as notícias são boas. Olha só o que diz a matéria. Por determinação do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Economia vai fazer uma consulta ao TCU sobre a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial por meio de medida provisória, ato que depende apenas de uma canetada do chefe do executivo, ou seja, o presidente, e tem vigência imediata. Interlocutores do presidente receberam a indicação de que a tendência dos ministros da corte seria dar sinal verde, olha que beleza, à extensão do benefício, sem contar que eles têm um monte de processo lá também da OAB pedindo melhoria, maior valor para o auxílio emergencial, sem a necessidade de aprovar novo decreto de calamidade pública. Ministro do STF também foi consultado sobre essa possibilidade. Pelo raciocínio, a calamidade para abrir um crédito extraordinário não dependeria de decreto. Nesse entendimento, o decreto legislativo só seria necessário para suspender as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não é o caso agora, quando o teto de gastos é a principal barreira. Então vamos lá, PEC dos precatórios. A ideia de prorrogar o auxílio emergencial vem ganhando força diante do diagnóstico de que o governo não terá votos necessários para aprovar a PEC dos precatórios, como eu mostrei para vocês. O texto que está na Câmara abre espaço no orçamento para o pagamento de um benefício de R$ 400 do Auxílio Brasil por meio de uma mudança na correção do teto de gastos, considerada a âncora fiscal do governo. O risco de alteração gerou um forte ruído entre os investidores e no mercado financeiro e foi vista como uma medida eleitoreira. Então pensa aqui com a gente, pessoal. O governo pode ganhar o voto de 15 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família e pode ganhar mais 22 milhões de votos se prorrogar o auxílio emergencial. Então, pensando com a cabeça do governo, é muito mais vantagem ele prorrogar o auxílio emergencial. O deputado Hildo Rocha afirmou que o governo até pode garantir as presenças necessárias para a votação ocorrer, mas a vitória é incerta. Nas contas do MDB, o governo tem no máximo 302 votos. São necessários ao menos 308. O MDB não aceita vários pontos, disse ele. Como quebrar o teto dessa forma? Diz, segundo ele, o presidente da Câmara, Arthur Lira, aliado do governo, tem feito uma força-tarefa, ligando para as lideranças e pedindo o empenho de suas bancadas para realocar os votos nessa quarta-feira que passou. Realmente deu efeito. O governo conseguiu, em votação apertada, sim,
a votação necessária para aprovar em primeiro turno. Mas, olha só, da Itália, onde participou da reunião do G20, né, Bolsonaro tem acompanhado as negociações e reforçou que o governo tem um plano B para substituir a PEC dos precatórios, que não deve sair. A proposta foi apensada inicialmente para abrir espaço para um novo programa Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa Família, mas acabou abrindo a porteira para outras demandas, inclusive emendas parlamentares. Com a prorrogação do auxílio e sem a PEC, a conta de 89 bilhões de reais em precatórios, prevista para 2022, terá de ser acomodada dentro do orçamento, o que deve diminuir o espaço para as emendas parlamentares. Os defensores da prorrogação via medida provisória apontam que, nesse cenário, não haveria a mudança no teto de gastos. Por uma margem de apenas 4 votos, o governo conseguiu então aprovar na madrugada dessa quinta-feira, em primeiro turno, a proposta da emenda à Constituição dos precatórios na Câmara. O texto abre espaço para 91,6 bilhões de reais no orçamento de 2022 para pagamento do Auxílio Brasil e outros gastos durante o ano eleitoral, certo? Então, primeiro turno apertado, mas o governo conseguiu. Porém, aqui, políticos apoiam Ciro Gomes após PDT votar a favor da PEC dos precatórios. O que isso quer dizer? Como eu falei lá atrás, Ciro Gomes, que é pré-candidato à presidência, disse o seguinte: o PDT deu 15 votos a favor da PEC dos precatórios. Se eles não mudarem esses votos agora, no segundo turno da votação, eu saio do partido, eu não vou concorrer mais. Então, colocou o partido como refém e eles devem recuar por conta disso. Então, você que vai votar no Ciro Gomes aí pode ficar orgulhoso dele, porque pode ser que ele vá salvar o auxílio emergencial com essa atitude dele. Então, com isso, e aqui dizendo também que vários políticos apoiam a decisão dele, o governo não deve conseguir aprovar a PEC dos precatórios, e aí o caminho é a prorrogação do auxílio emergencial. Até quando a gente vai ficar nesse sofrimento, Fernando? Segundo turno da PEC dos precatórios vai ser votado na próxima terça-feira, dia 9. E aí a gente já vai ter um cenário bem traçado. Nesse meio tempo vai ser um toma lá da cá. É importante que a gente faça muito barulho na internet. Pressione o presidente Arthur Lira, o presidente Jair Bolsonaro e todos os deputados aí que vocês votaram para que eles não se vendam e aprovem essa PEC. Se não aprovar, é prorrogação do auxílio emergencial, com certeza, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido o que a gente passou. Se você ainda ficou com dúvida, deixe no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.